Meu nome é Matheus Vasconcelos e tenho 28 anos. Há 6 meses peguei um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro para o grande dia da minha irmã, Vitória. Quando cheguei ao local e disse meu nome, os recepcionistas pareceram confusos. Folhearam a lista de convidados 1, 2 vezes, depois olharam para mim com pena. Sinto muito, senhor, seu nome não está aqui. Liguei para minha irmã para perguntar. Ela zombou pelo telefone. Você realmente achou que seria convidado? Então, fui embora silenciosamente. Coloquei um presente na mesa, apenas uma pequena caixa de prata. Horas depois, quando Vitória abriu na frente de 400 convidados, ela viu que estava dentro, e não parou de me ligar desde então. Mas eu nunca atendi. Antes de contar o que havia naquela caixa, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você genuinamente gostar desta história. Deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Para entender por que aquele presente destruiu tudo que minha irmã construiu, preciso levá-lo de volta a quando percebi pela primeira vez que nunca fiz parte realmente desta família. Cresci em um casarão colonial de 3 andares no Jardim Pernambuco, no Leblon, Rio de Janeiro. Do lado de fora, parecíamos a família perfeita. Ricos, respeitados, o tipo de gente que passava o verão em Angra dos Reis e doava para as caridades certas. Mas dentro daquelas paredes havia 2 filhos e apenas um que importava. Vitória era 3 anos mais velha que eu. Ela tinha o quarto maior, as roupas de grife, as aulas de piano, o recital de dança que nossos pais realmente compareciam. Eu ficava com as roupas usadas e o silêncio. Meu aniversário de 10 anos foi quando finalmente entendi meu lugar nesta família. Eu vinha contando os dias. 2 dígitos pareciam importantes. Imaginei balões, um bolo com meu nome, talvez até uma festa como a que Vitória teve, aquela com um pônei, o buffet chique e 40 crianças da turma dela. Naquela manhã, acordei cedo e corri para o andar de baixo. A cozinha estava vazia. Minha mãe estava ao telefone planejando a festa de debutante da Vitória, que ainda estava longe. Meu pai já tinha saído para o trabalho. Nenhum deles olhou para cima quando entrei. Mãe, eu disse, é meu aniversário. Ela cobriu o bocal do telefone. Eu sei, querido, faremos algo mais tarde. Eles nunca fizeram. Mas naquela noite, houve uma batida na porta do meu quarto. Era a vovó Leonor, mãe do meu pai, segurando uma pequena caixa embrulhada. Feliz aniversário, meu menino querido, disse ela, sentando-se na beira da minha cama. Dentro havia uma câmera, não um brinquedo, uma de verdade, com uma alça de couro e um corpo prateado que parecia pesado em minhas mãos pequenas. Você tem um olhar de artista, meu querido. Ela tocou meu rosto. Um dia, o mundo verá o que eu vejo em você. Eu não sabia na época, mas aquela câmera mudaria toda a minha vida. E a vovó Leonor, ela sabia exatamente o que estava plantando. 8 anos depois, me formei no ensino médio e passei com bolsa integral na FAAP em São Paulo, um dos melhores programas de arte do país. Pensei que talvez, finalmente, meus pais me notassem. A cerimônia era num sábado à tarde. Fui selecionado para fazer um breve discurso sobre seguir sua paixão. Ensaiei por semanas, imaginando o sorriso orgulhoso da minha mãe, o aperto de mão firme do meu pai. Na manhã da formatura, desci as escadas com minha beca. Vitória estava à mesa da cozinha, rolando a tela do celular. Meus pais estavam debruçados sobre o laptop do meu pai. A cerimônia começa às 14 horas, eu disse. Devemos sair às 13 horas para pegar bons lugares. Minha mãe não olhou para cima. Querido, surgiu um imprevisto. Como assim surgiu um imprevisto? Meu pai finalmente olhou para mim. Vitória tem um evento de networking com o banco BTG Pactual. É uma oportunidade enorme para a carreira dela. Não podemos perder. Fiquei ali parado com minha beca de formatura, segurando as anotações do meu discurso. É a minha formatura. Fotografia não é uma carreira real, Matheus. A voz do meu pai era monótona. Talvez você devesse pensar em fazer administração como sua irmã. Vitória sorriu com desdém, mas não disse nada. Caminhei para aquela cerimônia sozinho. Fiz meu discurso para uma sala cheia de estranhos. E quando chamaram meu nome para receber o diploma, olhei para a plateia e vi apenas um rosto familiar. Vovó Leonor. Na primeira fila,
aplaudindo mais alto que qualquer um. Depois ela tomou minhas mãos nas dela. Lembre-se, querido, sussurrou ela. Os maiores tesouros nem sempre são aqueles pelos quais as pessoas lutam. Às vezes, são aqueles passados silenciosamente adiante. Eu não entendi o que ela quis dizer. Não na época, mas eu entenderia. Anos depois, parado do lado de fora do casamento da minha irmã com uma caixa de prata nas mãos, eu entenderia tudo. Depois da formatura, fiz 2 malas e comprei uma passagem só de ida para São Paulo. Não disse adeus. Não havia ninguém para quem dizer. Pelos 10 anos seguintes, construí minha vida em silêncio. Comecei como assistente de um fotógrafo de casamentos, carregando equipamentos e ajustando a iluminação. Aprendi tudo o que pude, economizei cada centavo. E lentamente, cliente por cliente, construí algo meu. Minha família nunca perguntou sobre o meu trabalho. Para eles, eu ainda era o Mateus que tira fotos de estranhos. Vitória ligava ocasionalmente, não para saber de mim, mas para me atualizar sobre suas conquistas. Diretora sênior de marketing aos 29 anos, escritório de esquina, noiva de um gestor de fundos de investimento. Cada conversa era uma performance e eu era seu único público. Acabei de fechar uma campanha de 7 dígitos, disse ela numa noite. E você? Ainda fazendo aquelas pequenas sessões de fotos? Eu estava sentado no meu escritório na época. Aquele com janelas do chão ao teto, com vista para o centro de São Paulo. Aquele com prêmios nas paredes e uma lista de clientes que faria a cabeça dela girar. Estou indo bem, Vitória. Parabéns pela sua campanha. Obrigada. Mamãe e papai vão dar um jantar de comemoração para mim na próxima semana. Obviamente você não está convidado. É apenas para a família imediata. Deixei aquilo penetrar. Família imediata. Claro, eu disse. Divirtam-se. Desliguei e olhei ao redor do meu escritório. Estúdios Luz Eterna, minha empresa. 15 milhões de reais em faturamento no ano passado. Clientes celebridades, destaques em revistas, uma equipe de 12 pessoas. Vitória não fazia ideia. Nenhum deles fazia. E por muito tempo, disse a mim mesmo que não me importava. Disse a mim mesmo que a aprovação deles não importava mais. Mas então a vovó Leonor morreu e tudo mudou. A ligação veio numa manhã de terça-feira. Eu estava revisando contratos quando meu telefone tocou. Um número do Rio de Janeiro que eu não reconhecia. Senhor Vasconcelos, aqui é Dr. Hélio Lemos, advogado da sua avó. Lamento informar que Leonor Vasconcelos faleceu ontem à noite. O mundo parou. Vovó Leonor tinha 82 anos. Ela vinha desacelerando há anos, mas sempre pensei que haveria mais tempo. Mais uma visita, mais um telefonema, mais uma chance de dizer o quanto ela significava para mim. Voei para o Rio no mesmo dia. O funeral foi realizado na Igreja da Candelária, cheia de centenas de pessoas cujas vidas ela havia tocado. Vovó Leonor tinha sido uma proeminente patrona das artes. Ela financiou galerias, bolsas de estudo, artistas emergentes. Ela acreditava na beleza e nas pessoas que a criavam. Sentei-me na terceira fila, sozinho. Meus pais estavam na frente recebendo condolências. Vitória estava ao lado deles em um vestido preto de grife, enxugando os olhos com um lenço. Mas notei algo. Entre os abraços solidários, Vitória continuava olhando para minha mãe e minha mãe continuava olhando para meu pai. Elas cochichavam sobre algo. A coleção de joias, ouvi Vitória dizer. Você falou com o advogado sobre quando podemos... Agora não, minha mãe sibilou. Discutiremos isso depois. Olhei para o caixão da vovó Leonor, enquanto minha família contava os bens dela como inventário. Ela merecia coisa melhor. Todos nós merecíamos. Após o serviço, enquanto as pessoas saíam, uma mão tocou meu ombro. Dr. Hélio. O advogado, cabelos grisalhos, olhos gentis. Senhor Vasconcelos, disse ele calmamente. Poderia ficar um pouco mais? Há algo que sua avó queria que você tivesse. Meu coração apertou. Claro, eu não tinha ideia de que o que ele estava prestes a me mostrar mudaria tudo. O Dr. Hélio me levou a um pequeno escritório nos fundos da igreja. Ele fechou a porta e sentou-se à minha frente, com um envelope pardo nas mãos. Sua avó veio me ver há 2 anos, começou ele. Ela foi muito específica sobre seus desejos. O que estou prestes a lhe mostrar é separado do testamento público dela. Ele deslizou o envelope pela mesa. Dentro havia 2 documentos e uma carta.
O primeiro documento era uma emenda registrada em cartório ao espólio dela. Li as palavras 3 vezes antes que elas fossem absorvidas. A coleção de joias Vasconcelos. Toda a sua coleção, avaliada em 10 milhões de reais, era minha. Não da Vitória, não da minha mãe. Minha. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a carta. Meu querido Mateus, se você está lendo isso, eu já fui. Mas preciso que entenda por que fiz essa escolha. Vitória vê essas peças como troféus, símbolos de status para serem exibidos e invejados. Mas você, meu menino querido, você vê a história delas, o significado. Você entende que a beleza não é sobre posse, é sobre preservação. Sua mãe e irmã ficarão com raiva. Dirão que cometi um erro. Mas eu vi você crescer e se tornar alguém notável, mesmo quando ninguém mais estava olhando. Essas peças pertencem a alguém que as honrará. Elas pertencem a você. Com todo o meu amor, Vovó Leonor. Pressionei a carta contra meu peito, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Há mais uma coisa, disse o Dr. Hélio gentilmente. Sua avó pediu que isso permanecesse confidencial até que você decida o momento certo de divulgar. Assente. Incapaz de falar. Guardei os documentos na minha bolsa e saí daquela igreja com um segredo que ficaria em meu coração por 6 meses. Eu não sabia então que o usaria no casamento da minha irmã. 3 meses após o funeral, ouvi a notícia. Vitória estava noiva. Marcos Trindade, dinheiro antigo de Minas Gerais. A família dele possuía metade dos imóveis comerciais da região. Era o tipo de união com que meus pais sempre sonharam. Riqueza casando com riqueza. Status cimentando status. O casamento seria no Copacabana Palace. 400 convidados, um orçamento de 6 dígitos, cada detalhe planejado com perfeição. Esperei pelo meu convite. Semanas se passaram, nada. Verifiquei minha caixa de correio todos os dias. Atualizei meu e-mail constantemente. Disse a mim mesmo que devia haver um atraso, que certamente minha própria irmã não iria... Finalmente, liguei para minha mãe. Mãe, ainda não recebi meu convite para o casamento da Vitória. Devo confirmar presença diretamente com ela ou... Houve uma longa pausa. Mateus, a voz da minha mãe era cautelosa. Vitória queria que eu falasse com você sobre isso. Meu estômago embrulhou. É que o casamento é muito íntimo. Vitória sentiu que seria melhor se você não comparecesse. Íntimo? Quase ri. Vi no Instagram dela que são 400 convidados. Outra pausa. Você sabe como você pode ser nesses eventos. Estranho. Não queremos nada que distraia do dia da Vitória. Sentei em silêncio, o telefone pressionado contra o ouvido. Entendo, disse finalmente. Obrigado por me avisar, mãe. Desliguei. Naquela noite, rolei pelo feed das redes sociais da Vitória. Fotos da prova do vestido, da festa de noivado, da lista de presentes na H. Stern e Tânia Bulhões, comentários de centenas de pessoas a parabenizando. 400 convidados, mas nem um único lugar para o próprio irmão. Olhei para o meu telefone por um longo tempo, e então tomei minha decisão. Agora, preciso perguntar algo a vocês. Se estivessem no meu lugar, se sua própria família os banisse do casamento da irmã e mentisse dizendo que era íntimo, o que fariam? Apareceriam mesmo assim? Iriam embora para sempre? Fariam algo totalmente diferente? Deixem sua resposta nos comentários. Estou genuinamente curioso sobre o que escolheriam. E enquanto pensam nisso, apertem o botão de inscrever-se para não perder o que acontece a seguir. Porque o que eu fiz, ninguém viu chegando. Reservei meu voo 3 dias antes do casamento. São Paulo para Rio de Janeiro, só de ida. Não contei a ninguém, não pedi permissão, simplesmente fiz uma pequena mala e preparei a única coisa que precisava levar, um presente. Ele estava no balcão da minha cozinha em uma caixa de prata com uma fita branca, pequeno o suficiente para caber na minha bolsa de mão, leve o suficiente para que nunca adivinhassem o que estava dentro. Na noite anterior ao meu voo, não consegui dormir. Continuei me perguntando se estava fazendo a coisa certa. Parte de mim queria ficar em casa, me proteger de outra rejeição, fingir que não me importava. Mas eu me importava. Esse era o problema. Por 28 anos, eu tinha sido invisível para minha família. Eu tinha aceitado o descaso, o favoritismo,
a crueldade casual deles. Eu tinha construído uma vida a 400 quilômetros de distância e dito a mim mesmo que era o suficiente. Não era. Eu não estava voando para o rio por vingança. Eu não ia fazer um escândalo ou arruinar o dia da vitória. Eu só queria fazer uma coisa. Queria dar um presente de casamento à minha irmã. Queria ser visto apenas uma vez como alguém que existia. Às 6 da manhã, vesti um terno azul marinho simples. Ajeitei a gravata e olhei para mim mesmo no espelho. Você consegue fazer isso, sussurrei. Peguei a caixa de prata e a coloquei na minha bolsa. Eu não sabia o que aconteceria quando Vitória a abrisse. Não sabia se mudaria algo ou nada, mas sabia que não podia carregar esse segredo para sempre. Algumas verdades precisam vir à tona, e a vovó Leonor tinha confiado em mim para encontrar o momento certo. Enquanto meu avião decolava da pista, percebi que o momento finalmente havia chegado. O Copacabana Palace era tudo o que eu esperava e mais. Lustres de cristal, pisos de mármore, arranjos florais enormes no saguão que provavelmente custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Um quarteto de cordas tocava suavemente perto da entrada, enquanto convidados em vestidos de grife e ternos sob medida fluíam em direção ao salão de baile. Fiquei à beira de tudo aquilo, segurando minha caixa de prata. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Alisei meu terno e caminhei até a mesa de recepção. 2 jovens de preto estavam sentadas atrás de uma lista de convidados que parecia um pequeno romance. Boa tarde, eu disse. Estou aqui para o casamento Vasconcelos Trindade. Claro, nome, por favor. Mateus Vasconcelos. Sou irmão da noiva. A mulher sorriu e olhou para sua lista. Seu dedo traçou os Vs 1, 2, 3 vezes. O sorriso desapareceu. Desculpe, senhor, seu nome não está na lista. Poderia verificar novamente? V-A-S-C-O. Ela folheou várias páginas. A outra recepcionista se inclinou para ajudar. Há um Haroldo Vasconcelos, disse ela. Uma Patrícia Vasconcelos, uma Vitória Vasconcelos, em breve Trindade. Mas ela olhou para mim com algo parecido com pena. Não, Mateus. As portas do salão de baile estavam abertas atrás delas. Eu podia ver toalhas de mesa brancas, centros de mesa imponentes, centenas de pessoas rindo e bebendo champanhe. 400 convidados. Mas meu nome não estava na lista. A recepcionista se mexeu desconfortavelmente. Senhor, há alguém que eu possa chamar para você? Não, disse calmamente. Está tudo bem. Eu mesmo resolvo. Afastei-me da mesa e peguei meu telefone. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu discava o número da Vitória. Tocou 1, 2 vezes e então minha irmã atendeu. Alô? A voz de Vitória era cortante, impaciente. Atrás dela eu podia ouvir o burburinho do coquetel. Copos tilintando, música tocando, risadas. Vitória, é o Mateus. Uma pausa, depois um suspiro. O que você quer? Estou meio ocupada. Estou no hotel. Meu nome não está na lista de convidados. Silêncio. Eu esperei. Eu sei, disse ela finalmente. Isso é porque você não foi convidado. Mesmo esperando por isso, as palavras ainda pousaram como um tapa. Sou seu irmão. E Vitória riu, um som frio e quebradiço. Você realmente achou que seria convidado? Este casamento é para pessoas que importam, Mateus. Pessoas importantes, não alguém que tira fotos para viver. Fechei meus olhos. Voei de outro estado. Isso é problema seu, não meu. Não pedi para você vir. Eu só queria te dar um presente, desejar felicidades. Um presente? Ela bufou. O que você poderia possivelmente me dar que eu já não tenha? Deixe-me adivinhar. Um álbum de fotos caseiro? Um cupom para uma sessão de retratos grátis? Não disse nada. Deixe-me esclarecer isso, continuou Vitória. Ninguém quer você aqui. Nem mamãe, nem papai e definitivamente não eu. Você sempre foi uma vergonha para esta família. Vá para casa, Mateus. Volte para sua vidinha em São Paulo e pare de fingir que pertence à minha. Fiquei no saguão do hotel cercado por estranhos e deixei as palavras dela me invadirem. Eu poderia ter revidado. Poderia ter gritado, chorado, implorado, mas não fiz. Eu entendo, disse. Minha voz estava calma, uniforme. Vou deixar seu presente na mesa da recepção. Tudo bem, tanto faz. Não faça um escândalo. Ela desligou. Olhei para o meu telefone por um momento, depois sorri, porque sabia exatamente o que estava naquela caixa. E sabia exatamente
quando ela a abriria. A mesa de presentes era uma obra-prima de excesso. Centenas de caixas embrulhadas de todos os tamanhos, azul Tiffany, laranja Hermès, branco brilhante com laços dourados, garrafas de cristal, molduras de prata, envelopes que sem dúvida continham cheques com muitos zeros. Caminhei em direção a ela lentamente, minha caixa de prata na mão. A recepcionista que havia me barrado observava de seu posto. Sua expressão era incerta. Simpática, talvez, ou apenas confusa com um homem que tinha sido rejeitado, mas não tinha ido embora. Encontrei um espaço vazio, perto da borda da mesa, e coloquei meu presente. Parecia pequena entre a grandeza, humilde, fácil de ignorar. Fácil. Puxei um cartão do bolso e o coloquei sob a fita. Para Vitória, do seu irmão Mateus. Senhor? Eu me virei. A recepcionista havia se aproximado, sua voz gentil. Tem certeza de que não quer ficar? Eu poderia tentar falar com a cerimonialista, talvez... Não, obrigada. Dei a ela um pequeno sorriso. Alguns presentes falam mais alto quando quem dá está ausente. Ela piscou, claramente sem saber o que pensar daquilo. Dei uma última olhada nas portas do salão de baile. Em algum lugar lá dentro, minha família estava celebrando. Minha mãe provavelmente estava elogiando o vestido da Vitória. Meu pai provavelmente estava apertando mãos de pessoas importantes. E Vitória provavelmente estava radiante, banhando-se na atenção que sempre desejou. Nenhum deles estava pensando em mim. Tudo bem. Eles estariam pensando em mim em breve. Virei-me e caminhei pelo saguão, passando pelos lustres e pelo quarteto de cordas e pelas pessoas bonitas em suas roupas bonitas. Não olhei para trás. Do lado de fora, o ar da tarde estava fresco. Respirei fundo, peguei meu telefone e reservei o próximo voo para São Paulo. Enquanto meu táxi se afastava do Copacabana Palace, sorri. A recepção começaria a qualquer minuto agora, e logo Vitória alcançaria meu presente. Mas antes de contar o que aconteceu a seguir, preciso levá-los de volta 2 meses. De volta ao momento em que o destino, ou talvez o espírito da vovó Leonor, decidiu jogar uma carta final. Era uma tarde de quarta-feira. Eu estava na minha mesa, revisando faturas, quando minha assistente bateu na porta. Mateus, tem uma ligação para você, uma tal de Carolina Azevedo. Meu coração parou. Carolina Azevedo era uma lenda na indústria de casamentos, dona da Azevedo Eventos, a agência de planejamento de casamentos mais exclusiva do país. Ela havia coordenado cerimônias para senadores, celebridades, dinastias de dinheiro antigo. Ela também tinha sido a amiga mais próxima da vovó Leonor. Atendi o telefone. Senhora Azevedo, faz muito tempo. Tempo demais, meu querido. A voz dela era calorosa, familiar. Leonor falava de você constantemente, sabe? Ela estava tão orgulhosa do que você construiu. Minha garganta apertou. Obrigado. Estou ligando porque tenho uma noiva no Rio que precisa de um fotógrafo. Muito exigente, muito difícil. Ela quer o melhor. E eu disse a ela que o estúdio Luz Eterna é o melhor. Agradeço a indicação. Há uma coisa que você deve saber. Carolina fez uma pausa. A noiva é sua irmã. Fiquei muito quieto. Vitória assinou o contrato na semana passada, continuou Carolina. Ela não tem ideia de que você é o dono da empresa. Ela apenas viu nosso portfólio e se apaixonou pelo trabalho. Você sabia. E ainda nos recomendou. Sua avó iria querer isso, Mateus. Ela sempre dizia, a verdade encontra seu próprio caminho para sair. A voz de Carolina suavizou. O contrato já está assinado. Depósito de R$50 mil não reembolsável. Se você aparecerá pessoalmente, é inteiramente sua escolha. Olhei pela minha janela para o horizonte de São Paulo. Minha irmã tinha me contratado. Ela havia assinado um contrato com a empresa que ela não sabia que eu possuía. E ela não fazia ideia. Havia outra coisa que Vitória não sabia. 1 mês antes do casamento, ela organizou um brunch de noiva. Soube disso através de Carolina, que ouviu através do circuito social do Rio. 30 mulheres, uma sala privada no Fasano, champanhe e sanduíches finos, e Vitória presidindo como uma rainha. O tópico da conversa? A coleção de joias Vasconcelos. As pérolas da vovó serão meu algo antigo, anunciara Vitória para a sala. A coleção vale mais de R$10 milhões. Está na nossa família há gerações. Que maravilhoso que vá para você, disse alguém. Bem, obviamente, Vitória sorrira.
Eu sempre fui a favorita da vovó. Ela sabia que eu apreciaria essas peças devidamente, não como meu irmão, que não saberia distinguir uma Cartier de uma bijuteria. Minha mãe assentira, bebericando sua mimosa. Sua avó iria querer que você as tivesse, querida. Você sempre foi aquela de quem ela mais se orgulhava. O que nenhuma delas sabia, a coleção já era minha. Era minha há 6 meses. Vitória havia contatado o Dr. Hélio várias vezes tentando reivindicar as joias antes do casamento. Ele educadamente desconversou, citando questões de espólio em andamento. Ela assumiu que eram apenas atrasos burocráticos. Ela até encomendou uma vitrine personalizada para seu closet, pronta para receber sua herança. Ela contou à família de Marcos sobre a coleção. Dinheiro antigo impressionado por joias antigas. Ela contou às amigas. Provavelmente já tinha planejado para quais revistas mostrá-las. E tudo isso foi construído sobre uma mentira que ela não sabia que estava contando. Ela acreditava que tinha direito àquelas peças. Ela acreditava que a vovó Leonor a amava mais. Ela estava prestes a descobrir o quão errada estava. E 400 membros da elite carioca estariam assistindo quando ela descobrisse. Agora, de volta ao presente. Meu táxi me deixou no aeroporto do Galeão exatamente quando o sol estava se pondo. A recepção estaria começando em breve. Serviço de jantar, brindes, o corte do bolo. E em algum momento, de acordo com a tradição da nossa família, a noiva abriria os presentes. Encontrei um assento na sala VIP da companhia aérea e pedi um café. Através das janelas do chão ao teto, observei os aviões decolando no céu laranja. Meu telefone estava na mesa à minha frente, silencioso. Sem chamadas, sem mensagens. Ainda não. Pensei na vovó Leonor, na maneira como ela olhava para mim quando ninguém mais olhava, na câmera que ela me deu quando eu tinha 10 anos, a que começou tudo. Os maiores tesouros nem sempre são aqueles pelos quais as pessoas lutam, ela disse. Às vezes, são aqueles passados silenciosamente adiante. Eu entendi agora. Ela sabia exatamente que tipo de mulher Vitória se tornaria. Ela sabia que meus pais sempre escolheriam minha irmã em vez de mim. E ela garantiu que quando o momento chegasse, eu teria a verdade ao meu lado. Não vingança, apenas verdade. Tomei meu café e verifiquei meu relógio. 19h45. A hora do coquetel teria acabado. Os convidados estariam sentados. O mestre de cerimônias estaria aquecendo a multidão, preparando-se para convidar Vitória e Marcos para abrir alguns presentes especiais antes da sobremesa. Minha caixa de prata estava esperando. Dentro dela, uma cópia do testamento da vovó Leonor, a carta dela para mim, uma fotografia de nós juntos em sua joalheria favorita e uma única folha de papel dobrada. Uma cópia do contrato do estúdio Luz Eterna com meu nome claramente impresso no final. Sorri para mim mesmo. A qualquer minuto agora, a qualquer minuto, Vitória alcançaria aquela caixa, e nada, nunca mais seria o mesmo. Deixe-me contar o que estava acontecendo no Copacabana Palace enquanto eu estava sentado naquela sala de embarque. O salão de baile estava magnífico. 100 mesas cobertas com toalhas de linho marfim, centros de mesa de rosas brancas e hortênsias alcançando os lustres de cristal. Uma orquestra de cordas tocando suavemente, enquanto garçons de luvas brancas serviam o terceiro prato. 400 convidados, a elite do Rio, a extensa rede dos Trindade, a coleção cuidadosamente curada de amigos impressionantes da Vitória e, no centro de tudo, minha irmã. Ela estava radiante em seu vestido Sandro Barros personalizado, diamantes brilhando em sua garganta e pulsos. Marcos sentava-se ao lado dela, bonito e adorador, exatamente o tipo de marido que ela sempre disse que merecia. Meus pais estavam na mesa principal, radiantes. Minha mãe continuava enxugando os olhos, dominada pelo orgulho. Meu pai apertava a mão do pai de Marcos, 2 patriarcas selando uma aliança. Ninguém mencionou meu nome. Ninguém notou a cadeira vazia que deveria estar lá. Durante a hora do coquetel, Vitória circulou pela sala, aceitando elogios e beijinhos no ar. Quando alguém perguntava sobre as joias que ela estava usando, ela se inclinava conspiratoriamente. Espere até ver a coleção da vovó. Estou herdando, sabe? Mais de 10 milhões em peças de herança. Vou usar as pérolas no baile da Vogue na próxima primavera.
Seus convidados faziam os Os e As apropriados. Agora, enquanto a sobremesa estava sendo servida, o mestre de cerimônias pegou o microfone. Senhoras e senhores, é hora de um momento especial. Nossos lindos noivos gostariam de abrir alguns presentes antes de cortarmos o bolo. Vitória bateu palmas de alegria. Marcos sorriu ao lado dela. Uma mesa empilhada com presentes esperava por perto. E sentada na borda, quase escondida entre as caixas da Tiffany e pacotes da Hermès, estava uma pequena caixa de prata com uma fita branca. Vitória não a notou. Ainda não. Vitória flutuou em direção à mesa de presentes como uma rainha se aproximando de seu trono. Vamos ver que tesouros nos aguardam, anunciou ela, e a sala riu educadamente. Ela abriu a primeira caixa, um vaso de cristal bacará. A segunda, um conjunto de castiçais de prata de lei. Cada presente recebia um sorriso gracioso e um murmúrio de apreciação. Então sua mão pousou na caixa de prata. Ela pegou, olhou para o cartão e soltou uma risada curta. Ah, olhem, disse ela alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Um presente do meu irmão, aquele que nem podia pagar para aparecer decentemente. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Marcos franziu a testa ligeiramente. Vitória, vamos ver o que ele nos deu. Um cupom caseiro, provavelmente. Ou uma de suas fotinhas. Vitória desamarrou a fita, ainda sorrindo para a multidão. Ela levantou a tampa. Dentro havia um envelope, grosso e com aparência oficial. Seu sorriso vacilou. Ela puxou os papéis, desdobrando-os lentamente. O primeiro era um documento legal coberto de carimbos e assinaturas. O segundo era uma carta manuscrita em papel creme. O terceiro era uma fotografia. Uma mulher idosa e um menino parados do lado de fora de uma joalheria. Os olhos de Vitória percorreram o documento legal. Seu rosto ficou branco, depois vermelho, depois branco novamente. O que é isso? Marcos perguntou, inclinando-se. Vitória não respondeu. Suas mãos tremiam. A carta escorregou de seus dedos e flutuou até o chão. Em uma mesa próxima, Patrícia notou que algo estava errado. Ela se levantou. Vitória, querida. Vitória olhou dos papéis. Seu rosto, uma máscara de choque e descrença. Isso não pode ser real, sussurrou ela. Isso não pode. Vovó me amava. Ela nunca... Ela parou. 400 convidados a encaravam em silêncio. E sentado no fundo daquela caixa de prata, havia mais um pedaço de papel que ela ainda não tinha desdobrado. Minha mãe chegou à mesa principal em segundos. O que foi? O que há de errado? Vitória empurrou os papéis para ela com as mãos trêmulas. Os olhos de Patrícia percorreram o documento, a assinatura reconhecida em cartório, o selo legal, as palavras que declaravam a coleção de joias Vasconcelos, propriedade exclusiva de Mateus Leonor Vasconcelos. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Isso tem que ser um erro. Não é um erro. A voz de Vitória falhou. É datado de 2 anos atrás, antes mesmo da vovó ficar doente. Sussurros começaram a ondular pelo salão de baile. Os convidados mais próximos à mesa principal tinham visto o suficiente. A expressão abalada da noiva, os papéis tremendo em suas mãos. Não são aquelas as joias sobre as quais ela estava nos contando mais cedo? Alguém murmurou. A coleção de 10 milhões. Ela disse que era dela. Vitória os ouviu, seu rosto torcido. Isso é falso. Ela ergueu os papéis como evidência de um crime. Meu irmão forjou isso. Ele sempre teve inveja de mim. Meu pai apareceu ao lado da minha mãe, sua expressão sombria. Deixe-me ver isso. Ele leu o documento. Então ele pegou a carta do chão. A explicação manuscrita da vovó Leonor. Vitória vê essas peças como troféus. Mateus as vê como memórias. Eu sei quem honrará meu legado. Seu maxilar endureceu. Otávio, a voz da minha mãe estava fina. Diga-me que isso não é real. Mas meu pai não respondeu. Ele reconhecia a caligrafia de sua mãe, ele conhecia sua assinatura, ele entendeu, talvez pela primeira vez, o que Leonor tinha visto em ambos os seus netos e o que ela havia escolhido. Isso não pode estar acontecendo. Vitória arrancou a carta de volta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Hoje não no meu casamento. Marcos ficou paralisado ao lado dela,
assistindo sua noiva desmoronar na frente de 400 testemunhas. Ele parecia perdido. Parecia um homem que estava apenas começando a perceber que não conhecia sua noiva de jeito nenhum. Espere! A voz de Marcos cortou os soluços de Vitória. Ele estava olhando para a caixa de prata. Tem mais alguma coisa aí? Vitória olhou para baixo. No fundo da caixa, meio escondido por papel de seda, estava outro documento dobrado. Ela o puxou com dedos trêmulos. Era um contrato de fotografia. O cabeçalho dizia: Estúdio Luz Eterna, contrato de serviços de casamento. Os olhos de Vitória caíram para a página de assinatura. Cliente, Vitória Vasconcelos. Proprietário, Matheus Vasconcelos. Valor pago, R$50 mil, não reembolsável. Ela encarou aquilo. Não. Sua voz era apenas um sussurro. Não. 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 Vitória. Marcos pegou o papel dela, seus olhos se arregalaram enquanto lia. Você contratou a empresa dele. Você me disse que seu irmão estava passando dificuldades, que ele não conseguia manter um emprego. Eu não sabia, eu não... Vitória girou com os olhos arregalados. Onde está o fotógrafo? Onde está o fotógrafo? Uma jovem com uma câmera deu um passo à frente nervosamente do canto onde a equipe de fotografia estava trabalhando a noite toda. Sinto muito, senhora, sou a fotógrafa principal. O senhor Vasconcelos, Matheus Vasconcelos, é o proprietário, mas ele normalmente não comparece às sessões pessoalmente. Você trabalha para ele? A fotógrafa assentiu cuidadosamente. O Estúdio Luz Eterna fotografou mais de 200 casamentos. Somos uma das principais firmas do país. O salão de baile estava completamente silencioso agora. 400 convidados, cada um assistindo o mundo cuidadosamente construído de Vitória desmoronar em tempo real. Alguém em uma mesa próxima pegou o telefone. Ela disse 10 milhões? E o irmão é dono de uma empresa de fotografia? Aquele que Vitória vinha chamando de fracassado? Marcos ainda segurava o contrato, seu rosto ilegível. Vitória, sua voz estava quieta. Sobre o que mais você mentiu? Vitória não conseguiu responder. Ela estava ocupada demais pegando o telefone. Ela precisava me ligar. Ela precisava gritar com alguém. Ela precisava consertar isso. Mas algumas coisas não podem ser consertadas. Ok, tem que pausar aqui. Levantem a mão nos comentários se vocês previram isso, porque honestamente, nem eu esperava que tudo se desenrolasse tão rápido. Vitória acabou de descobrir que a avó que ela pensava que amava mais, na verdade, via através dela. E o irmão que ela chamava de fracassado, ele é o dono da empresa que está fotografando o casamento dela. Se você quer ver como isso termina e confia em mim, fica mais selvagem, aperte o botão de curtir e fique comigo porque Vitória está prestes a fazer uma escolha que definirá tudo o que acontece a seguir. Os sussurros haviam se transformado em um murmúrio constante. Vitória estava na mesa principal, rímel escorrendo pelas bochechas, os papéis condenatórios apertados nas mãos. Meus pais a flanqueavam como sentinelas, embora parecessem tão chocados quanto ela. Foi quando Carolina Azevedo deu um passo à frente. Ela estava assistindo de um canto do salão, a elegante cerimonialista que havia orquestrado cada detalhe desse dia perfeito. Agora ela caminhava em direção à mesa principal com a autoridade calma de quem já tinha visto de tudo. Se me permitem. A sala se aquietou. Carolina pegou o documento legal das mãos trêmulas de Vitória e o examinou brevemente. Isto é autêntico, disse ela, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Fui testemunha quando Leonor Vasconcelos assinou esta emenda há 2 anos. Eu estava presente quando ela discutiu seus desejos com seu advogado. Patrícia deu um passo à frente. Carolina, você não pode, possivelmente... Posso, Patrícia. A voz de Carolina era gentil, mas firme. Leonor foi minha amiga mais querida por 40 anos. Ela me disse exatamente por que fez essa escolha. Então nos diga, gritou Vitória. Diga-nos por que ela faria isso. Carolina olhou para ela com algo parecido com pena. Ela disse, Vitória vê joias como troféus. Matheus as vê como memórias. Ela disse, seu irmão foi o único que a amou pelo que ela era, não pelo que ela possuía. As palavras pairaram no ar. Em uma mesa perto do fundo,
Alguém estava definitivamente filmando no telefone agora. Ela também disse outra coisa. Carolina cruzou as mãos. Ela disse: Mateus nunca me pediu nada. Vitória nunca parou de pedir. Isso importava para ela. A boca de Vitória se abriu, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez na vida, minha irmã não tinha nada a dizer. E 400 testemunhas tinham ouvido cada palavra. Há mais uma coisa que as pessoas deveriam saber. A voz veio do fundo da sala. Um homem de uns 60 anos se levantou, cabelos prateados, distinto, vestindo um terno que custava mais do que a maioria dos carros. Ricardo Paiva, CEO do Grupo Paiva de Mídia, um dos amigos mais antigos do pai de Marcos. Eu conheço Mateus Vasconcelos, disse ele. Ele fotografou o casamento da minha filha no ano passado em Trancoso. 600 convidados. Ele foi brilhante. Um murmúrio varreu a sala. Espere! Uma mulher em outra mesa levantou a mão. Mateus Vasconcelos, do estúdio Luz Eterna? Eles fotografaram o baile da nossa fundação? Eles saíram na Vogue? Mais convidados começaram a falar. Eles fotografaram a cerimônia dos Albuquerque. Ouvi dizer que a agenda deles está lotada por 2 anos. Uma amiga me disse que ele recusou casamentos de celebridades porque sua agenda está cheia. O rosto de Vitória era uma máscara de descrença. Isso é impossível. Mateus é... Ele tira fotos de estranhos. Ele é um ninguém. Na verdade, disse Ricardo Paiva, não sem gentileza, ele é muito bem-sucedido. A empresa dele faturou mais de 15 milhões no ano passado. Ele é um dos fotógrafos de casamento mais requisitados do Brasil. Minha mãe agarrou o encosto de uma cadeira. 15 milhões! Ela parecia que ia desmaiar. Meu pai ficou muito quieto, seu rosto ilegível. Mas eu conhecia aquela expressão. Ele estava calculando, reavaliando, percebendo quão errado ele estava. Ele nunca disse nada, murmurou ele. Por que diria? Ricardo respondeu. Pelo que entendi, sua família não estava particularmente interessada em ouvir. Vitória girou para Marcos. Isso não muda nada. Ele ainda está tentando arruinar meu dia. Ele ainda é... Vitória! A voz de Marcos estava fria, de uma maneira que me disseram que ninguém nunca tinha ouvido antes. Pare de falar. Sua noiva ficou em silêncio. E nesse silêncio, a verdade pousou sobre a sala como poeira após uma explosão. A 400 quilômetros de distância, meu telefone começou a tocar. Eu ainda estava na sala VIP do aeroporto, tomando meu segundo café, assistindo a última luz desaparecer do horizonte do rio. A tela acendeu com o nome de Vitória. Deixei tocar. Ela ligou de novo, e de novo, e de novo, 5 vezes, 10, 15. Então o nome da minha mãe apareceu, depois o do meu pai. As mensagens começaram a inundar. Vitória, atenda o telefone agora mesmo. Vitória, você estragou tudo. Vitória, como pôde fazer isso comigo? Mãe, Mateus, me ligue imediatamente, precisamos conversar. Pai, isso é inaceitável, você vai se explicar. Vitória, eu nunca vou te perdoar por isso. Vitória, a sala toda está olhando para mim. Vitória, o que havia naquela caixa? Observei as notificações se acumularem. A tela brilhava com a raiva deles, o desespero deles, as demandas deles. 47 chamadas perdidas quando terminei meu café. Silenciei meu telefone e o coloquei na minha bolsa. Um agente do portão anunciou que meu voo para São Paulo estava embarcando agora. Juntei minhas coisas e caminhei em direção ao portão de embarque, passando por famílias se reunindo e casais se despedindo, e viajantes de negócios digitando em seus laptops. Ninguém naquele aeroporto sabia o que tinha acabado de acontecer em um salão de baile do outro lado da cidade. Ninguém sabia que uma família estava se fraturando em tempo real, que uma noiva estava chorando na frente de 400 convidados, que uma verdade escondida por anos finalmente havia arranhado seu caminho para a luz. Entreguei meu cartão de embarque ao agente e caminhei pelo Finger. Mas logo antes de desligar meu telefone, mais uma mensagem chegou. Não de Vitória, não dos meus pais, de Marcos. E o que ele disse me fez parar. Mateus, aqui é Marcos Trindade. Desculpa entrar em contato assim. Peguei seu número no contrato da Luz Eterna. Fiquei na porta do avião, passageiros passando por mim, e li suas palavras. Marcos, preciso entender o que aconteceu hoje à noite. Vitória está inconsolável, mas ela não explica nada.
Ela só continua dizendo que você a traiu. Outra mensagem apareceu. Marcos, ela me disse que você era mentalmente instável, que tinha problemas e não conseguia manter um emprego, que sua família teve que cortar relações para o seu próprio bem. Meu peito apertou. Marcos, eu acreditei nela. Nunca questionei. Nunca tentei te conhecer ou ouvir seu lado. Estou percebendo agora que foi um erro. Uma comissária de bordo tocou meu braço. Senhor, precisamos que o senhor tome seu assento. Assenti e caminhei até minha fileira, ainda lendo. Marcos. A recepção terminou mais cedo. Metade dos convidados foi embora depois que Carolina falou. Meus pais estão fazendo perguntas para as quais não tenho respostas. Não sei mais no que acreditar. Afivelei meu cinto de segurança enquanto a mensagem final chegava. Marcos, não estou pedindo que se explique. Você não me deve nada. Mas eu queria que soubesse que sinto muito por qualquer parte que desempenhei nisso, por acreditar nela sem questionar. Olhei para a tela por um longo momento, então digitei de volta. Obrigado por entrar em contato, Marcos. Não tenho ressentimentos em relação a você. O que quer que decida sobre seu relacionamento, espero que encontre clareza. A resposta dele veio quase instantaneamente. Marcos, o casamento acabou, mas não sei se a união continuará. Preciso de tempo para pensar sobre tudo. Desliguei meu telefone enquanto o avião se afastava do portão. Tempo. Essa era a única coisa que nenhum de nós podia recuperar. O voo de volta para São Paulo foi tranquilo. Sentei no meu assento na janela, vendo as luzes do rio diminuírem abaixo de mim, pensando na mensagem de Marcos, nos gritos de Vitória congelados em texto, nas exigências dos meus pais para que eu me explicasse. O fato é que eu não tinha nada para explicar. Eu não tinha forjado aqueles documentos. Eu não tinha enganado Vitória para contratar a minha empresa. Eu não tinha feito nada exceto entregar a verdade que a vovó Leonor tinha me confiado. A verdade sobre as joias, a verdade sobre quem eu havia me tornado, a verdade que minha família se recusou a ver por 28 anos. Em algum lugar sobre a Via Dutra, tomei uma decisão. Eu não ligaria para Vitória de volta. Eu não responderia às demandas dos meus pais. Eu não pediria desculpas, nem me defenderia, nem imploraria para ser entendido. Por toda a minha vida, eu tinha aceitado o descaso deles. Eu tinha me feito pequeno. Eu tinha esperado que se fosse quieto o suficiente, bom o suficiente, bem-sucedido o suficiente, eles finalmente me notariam. Mas eu cansei de esperar. Enquanto o avião se aproximava de São Paulo, escrevi uma nota no meu telefone. Não uma mensagem para enviar, apenas palavras para mim mesmo. Não fecharei a porta para eles, mas também não a manterei aberta para sempre. Eles têm que escolher passar por ela. Esse era meu novo limite. Se Vitória quisesse se desculpar, realmente se desculpar, eu ouviria. Se meus pais quisessem me conhecer, realmente me conhecer, eu lhes daria uma chance, mas não correria mais atrás deles. Eu não performaria meu valor para pessoas que nunca se deram ao trabalho de olhar. Guardei meu telefone e fechei os olhos. Quando pousamos em Congonhas, o sol já tinha se posto. Parecia o começo de algo, ou talvez o fim. De qualquer forma, eu estava pronto. Não descobri sobre o vídeo até a manhã seguinte. Minha assistente, Jéssica, estava esperando quando entrei no escritório do estúdio Luz Eterna. Ela tinha um telefone na mão e uma expressão entre o espanto e a preocupação. Matheus, você precisa ver isso. Ela virou a tela para mim. Um vídeo no TikTok já com 2 milhões de visualizações e subindo. A legenda dizia: noiva rica descobre que irmão fracassado é na verdade um milionário. Alguém no casamento tinha filmado. O vídeo mostrava Vitória na mesa principal, seu rosto mudando de presunçoso para confuso e depois devastado enquanto lia os documentos. Capturou o discurso de Carolina. Capturou os convidados murmurando a revelação de Ricardo Paiva sobre minha empresa. O comando frio de Marcos para a Vitória parar de falar. Os comentários eram infinitos. Os quietos são sempre aqueles que você subestima. A vovó sabia exatamente quem merecia aquelas joias. Isso é a coisa mais satisfatória que já vi. A vida inteira da Vitória acabou de passar por uma checagem de fatos na frente de 400 pessoas. Rolei por milhares de reações. Estranhas que nunca me conheceram, torcendo por um homem que só conheciam de um clipe de 30 segundos. Seu nome está nos Trending Topics, disse Jéssica baixinho.
O Estúdio Luz Eterna recebeu 300 consultas durante a noite. Sentei-me lentamente. Eu não queria isso. Eu não tinha filmado nada, postado nada, tentado viralizar. Eu só queria ser visto pela minha família. Mas agora o mundo inteiro estava vendo algo. Meu telefone vibrou. Um e-mail de um repórter do jornal O Globo. Senhor Vasconcelos, adoraríamos entrevistá-lo sobre o vídeo viral do casamento. Deletei. Cancele minhas reuniões hoje, disse a Jéssica. Preciso de um tempo para pensar. Porque isso não tinha acabado. Isso era apenas o começo. E eu tinha a sensação de que minha família apareceria em breve. 3 dias depois, minha mãe apareceu. Eu estava no meu escritório revisando provas de uma sessão recente quando minha recepcionista interfonou. Senhor Vasconcelos, há uma mulher aqui para vê-lo. Ela disse que é sua mãe. Fechei os olhos por um momento. Então me levantei e caminhei até o saguão. Patrícia Vasconcelos estava perto da entrada, parecendo totalmente deslocada. Ela estava vestida com seus habituais brincos de pérola, blusa de seda, cabelo perfeitamente arrumado, mas seus olhos estavam vermelhos e incertos. Ela olhava para a mesa da recepção, para os prêmios nas paredes, para as capas de revistas emolduradas apresentando o Estúdio Luz Eterna. Isso é seu, disse ela quando me viu. Tudo isso? Sim. Você nunca nos contou. Você nunca perguntou. Ela estremeceu. Levei-a para meu escritório e fechei a porta. Ela sentou na cadeira em frente à minha mesa, as mãos cruzadas firmemente no colo. Vim falar sobre o que aconteceu. Assumi que você arruinou o casamento da sua irmã. A voz dela falhou. Como pôde fazer aquilo com ela? Eu não estava no casamento, mãe. Não fui convidado. Você sabe o que quero dizer. Aquele truque com o presente. Inclinei-me para trás da minha cadeira. Eu dei a ela a verdade da vovó Leonor. Os documentos são reais. O testamento é legal. Tudo naquela caixa era autêntico. Mas por quê? Por que humilhá-la na frente de todos? Eu não a humilhei. Ela se humilhou sozinha. Mantive minha voz firme. Ela passou meses se gabando de joias que nunca foram dela. Ela mentiu para o noivo sobre mim. Ela disse a todos que eu era um fracasso. O rosto da minha mãe se contraiu. Mãe! Inclinei-me para a frente. Passei 28 anos sendo invisível para esta família. Não estou pedindo desculpas. Só estou pedindo honestidade. Ela me encarou. E então, pela primeira vez na minha vida, minha mãe realmente olhou para mim. O olhar da minha mãe viajou lentamente pelo meu escritório. As janelas do chão ao teto com vista para o centro de SP. Os prêmios exibidos nas prateleiras, reconhecimentos da indústria, destaques em revistas, uma carta emoldurada de um senador me agradecendo por documentar o casamento da filha. As fotografias nas paredes, cada uma um testamento de uma carreira construída em silêncio. Seus olhos pousaram em uma foto minha com a vovó Leonor, tirada em seu aniversário de 81 anos. Estávamos rindo de algo, nossas cabeças inclinadas juntas. E então Patrícia Vasconcelos começou a chorar. Não as lágrimas delicadas que ela produzia em eventos sociais. Soluços reais, feios e crus, sacudindo todo o corpo. Nós falhamos com você, disse ela entre respirações. Eu falhei com você. Eu não me movi, não falei. Deixei que ela tivesse as palavras. Vitória sempre exigiu tanto. Ela era barulhenta sobre o que queria, o que precisava. E você era apenas quieto. Você nunca reclamava, nunca pedia nada. Ela enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Achei que isso significava que você estava bem. Achei que você não precisava de nós. Parei de precisar de vocês, disse calmamente. Porque sabia que vocês não estariam lá. Ela estremeceu como se eu a tivesse batido. Ela lutou para se recompor. Achei que estávamos dando atenção extra à Vitória porque ela precisava mais. Mas não era verdade, era? Ela precisava porque ensinamos a precisar. E você parou de precisar porque te ensinamos a não ter esperança. Não disse nada. Leonor tentou me dizer. A voz da minha mãe era apenas um sussurro. Ela disse que eu estava perdendo você. Eu não ouvi. Achei que ela estava sendo dramática. Ela olhou para mim com olhos vermelhos. Não espero que você me perdoe, Mateus, mas eu precisava que você soubesse. Eu vejo agora. Eu vejo o que fiz. Deixei o silêncio durar. Então assenti. Não era perdão,
mas era um começo. Antes de sair, minha mãe me contou sobre Vitória. Marcos adiou a lua de mel, disse ela, com a voz vazia. Ele está ficando na casa dos pais. Diz que precisa de tempo para pensar sobre tudo. Sobre se ainda quer estar casado. Minha mãe assentiu miseravelmente. O vídeo piorou as coisas. Ela pressionou os dedos nas têmporas. Está em toda parte. 3 milhões de visualizações agora. Pessoas na empresa da Vitória viram. O chefe dela a chamou para uma reunião. Pediram que ela tirasse uma licença até a situação se acalmar. Senti um estranho peso no peito. Não satisfação, não alegria, apenas peso. Tem mais, minha mãe continuou. Os pais de Marcos, os Trindade, ligaram para seu pai. Perguntaram se havia mais alguma coisa sobre a qual Vitória havia mentido. Eles são tradicionais, você sabe, se importam muito com a reputação da família. E Vitória não conseguiu respondê-los. Ela tentou. Ela disse que você tinha manipulado tudo, que a vovó Leonor não estava em seu juízo perfeito quando fez o testamento. Minha mãe riu amargamente. Mas Carolina Azevedo é amiga dos Trindade. Ela contou a verdade a eles. Então Vitória tinha perdido mais do que as joias. Ela havia perdido a confiança de Marcos, o respeito da família dele, sua reputação profissional, a imagem perfeita que passou a vida inteira construindo. Ela culpa você, disse minha mãe. Ela diz que você destruiu a vida dela de propósito. Eu não destruí nada. Eu apenas parei de fingir. Minha mãe se levantou para sair, pegando sua bolsa com as mãos trêmulas. Na porta, ela se virou. Leonor sempre disse que você era o mais forte de todos nós. A voz dela falhou. Acho que finalmente entendo o que ela quis dizer. Ela saiu. Sentei-me sozinho no meu escritório por um longo tempo depois disso, vendo o sol descer em direção ao horizonte. Forte não era como eu me sentia, mas eu também não estava quebrado. Naquela noite fiquei até tarde no escritório. O prédio estava quieto. Todos os outros tinham ido para casa. Sentei na minha cadeira olhando para o horizonte de São Paulo enquanto se transformava de dourado para rosa e depois para azul profundo. Na minha mesa estava a fotografia da vovó Leonor e eu. Peguei-a e estudei o rosto dela. Aquele sorriso sábio, aqueles olhos gentis que sempre me viram quando ninguém mais via. Você planejou tudo isso? Perguntei para a sala vazia. Claro, ela não respondeu, mas eu podia imaginar o que ela diria. Eu apenas plantei sementes, querido. Você é quem cresceu. Pensei na minha família, em Vitória se afogando nas consequências de sua própria criação, na minha mãe finalmente abrindo os olhos depois de 28 anos, no meu pai provavelmente recalculando tudo o que achava que sabia sobre seus filhos. Eu não queria puni-los para sempre, mas não podia voltar a ser invisível também. Tomei uma decisão sentado ali na luz fraca. A porta para a reconciliação não estaria trancada. Se Vitória genuinamente pedisse desculpas, não me culpasse, não inventasse desculpas, mas realmente assumisse a responsabilidade, eu a ouviria. Se meus pais quisessem conhecer o verdadeiro eu, daria essa chance a eles. Mas eu não correria atrás deles. Eu não performaria para a aprovação deles. Eu não me faria pequeno para caber no espaço que eles haviam me designado. Eles teriam que vir até mim como iguais, ou não vir de jeito nenhum. Escrevi no meu diário. Não fecharei a porta para eles, mas também não a manterei aberta para sempre. Eles têm que escolher passar por ela. Esse era meu limite. Claro, firme e inquebrável. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que merecia, e não estava disposto a aceitar nada menos. Uma semana após a visita da minha mãe, fui ao banco. A coleção Vasconcelos estava esperando por mim em um cofre privado. 12 peças de joias requintadas que estavam na família da minha avó há gerações. Colares de pérolas dos anos 1920. Brincos de diamante Art Deco. Um broche de safira que pertenceu a uma baronesa. Segurei cada peça com cuidado, pensando nas mãos que as usaram, nas histórias que carregavam, no amor que representavam. Vitória queria isso como troféus, símbolos de status para fotografar e exibir e se gabar. Mas vovó Leonor as via de forma diferente. A beleza não é sobre posse, ela escreveu em sua carta. É sobre preservação. Eu entendi agora. Organizei para que as peças historicamente mais significativas fossem emprestadas ao Museu Imperial,
onde seriam exibidas com uma placa honrando o legado de Leonor Vasconcelos. O resto eu manteria seguro. Um dia, se eu tivesse filhos, eles as herdariam, junto com as histórias de onde vieram e o que significavam. Enquanto eu saía do cofre, o gerente do banco me entregou um envelope selado. Isso também estava no cofre, Sr. Vasconcelos. Não notamos antes. Dentro havia uma nota manuscrita curta. Meu querido Mateus, uma coisa a mais que não te contei. Deixei algo para a Vitória também. Uma pequena pulseira de pérolas que era da minha mãe. Simples, sem valor comercial, mas significativa se ela puder entender seu valor. Espero que um dia ela entenda. Amor sempre, Vovó Leonor. Fiquei no saguão do banco e deixei as lágrimas caírem. Mesmo na morte, minha avó esperava que Vitória pudesse mudar. Talvez ela mudasse, talvez não. De qualquer forma, eu honraria a memória da vovó Leonor, da única maneira que eu sabia, sendo a pessoa que ela sempre acreditou que eu poderia ser. 6 meses se passaram desde o casamento de Vitória. Ainda estou em São Paulo, ainda administrando o estúdio Luz Eterna, ainda construindo a vida que criei do nada. O vídeo viral eventualmente desapareceu, como essas coisas acontecem. Meu nome não está mais nos Trending Topics. Os repórteres pararam de ligar, mas algumas coisas estão diferentes agora. Minha mãe liga 1 vez por semana. Conversas estranhas, hesitantes no início, nenhum de nós sabendo o que dizer, mas lentamente estamos aprendendo. Ela pergunta sobre meu trabalho. Eu conto a ela escuta. É um começo. Meu pai enviou uma carta, 3 páginas, manuscrita, pedindo desculpas por anos de cegueira. Ainda não respondi. Não tenho certeza do que dizer, mas estou pensando sobre isso. Vitória e Marcos estão em terapia de casal. Ela me ligou no mês passado, a primeira vez desde o casamento. Ela não pediu desculpas exatamente, mas também não atacou. Ela apenas disse: estou tentando entender. Talvez seja tudo que ela pode oferecer agora. Talvez um dia seja mais. Aprendi algo com tudo isso. A melhor resposta ao desprezo não é a vingança. Não é provar que estão errados ou esfregar seu sucesso na cara deles. É construir algo real. É proteger o que importa. É saber seu valor tão profundamente que a opinião de ninguém, nem mesmo da sua família, pode abalá-lo. Eu não apareci naquele casamento para destruir minha irmã. Eu apareci para finalmente ser visto. E aquele presente que deixei na mesa não era sobre derrubá-la. Era sobre me levantar. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesmo. Então deixe-me perguntar a vocês. Vocês já tiveram que estabelecer um limite com alguém que amavam? O que isso custou a vocês? O que ganharam? Deixem sua história nos comentários. Lerei cada uma delas porque às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer não é aparecer, é saber quando ir embora. Obrigado por ficarem até o final. Se essa história tocou vocês, se já se sentiram invisíveis em sua própria família, por favor, compartilhem com alguém que precise ouvir isso. E se quiserem mais histórias como esta, confiram o vídeo na descrição. Acho que vão adorar. Até a próxima. Lembrem-se, vocês são dignos de serem vistos. Adeus por enquanto.